Olá, queridos. Tudo bem? Vamos falar sobre as grandes navegações, tá? Nós já vimos a expansão comercial marítima, tá? A expansão marítima foi uma necessidade da burguesia romper lá aquela, primeiro com a tomada de Constantinopla, achar uma nova rota, né? Outros caminhos para chegar às Índias, tá? E agora as grandes navegações. As grandes navegações, elas também vão ser impulsionadas pela burguesia, tá? Portugal vai ser a nação pioneira, como a gente já viu, tá? E a partir daí, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, enfim, cada país, Holanda, vai, de acordo com a sua centralização política, buscar a sua, vamos dizer assim, a sua necessidade comercial, já que o comércio, a venda de produtos e o monopólio do comércio das Índias era fundamental para essa sociedade, tá? Bom, a partir daí, né, aquelas especiarias que a gente já viu, o chá, o açúcar, o sal, o açafrão, a pimenta, a canela, a porcelana, a seda, o ouro, enfim, a prata, essas especiarias fascinavam os europeus. O fascínio era tão grande que o açúcar, o sal valia ouro, né? Era dote. Então, às vezes, entre reinos, uma princesa, o casamento era pago com dote, tá? Bom, então as grandes navegações é um processo, na época, caracterizado como inovador. A gente pode pensar nesse processo como uma espécie de globalização. É a primeira globalização, porque os europeus eles vão sair de suas terras e vão conquistar outras terras, vários continentes. Os portugueses, né? Os portugueses aqui no Brasil, quando sai a Esquadra de Cabral, eles chegam ao Brasil antes. Vasco da Gama, ele contorna, né, a África e chega à Índia, e a partir dali estabelece o monopólio. Os portugueses passam a ter o monopólio das especiarias das Índias, e com isso Portugal acaba se beneficiando fortemente. Mais tardiamente a Espanha, com o casamento de Aragão e de Castela, os católicos, né, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, eles vão acabar ali sendo responsável após a expulsão dos mouros, a famosa Guerra de Reconquista, a Espanha centraliza o poder, e assim vai. Então essas nações, elas vão, após, primeiro Colombo chega à América, e depois Cabral chega aqui ao Brasil. E a partir daí eles vão dividir o mundo, tá? Entre os dois. Lá a famosa Bula de Intercoiteira, a 100 léguas de Cabo Verde, e depois o Tratado de Tordesilhas, a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Tanto é que o Papa intermedia. Lembrando que a igreja tinha esse poder de intermediar. Tá? A igreja tinha muito poder. Então, nessa campanha das grandes navegações, a igreja também vai apoiar, principalmente após as novas descobertas. Lembrando para vocês que o que vai acontecer? Havia várias fantasias, tá? No início. Dizia-se que a Terra era plana. Não tem hoje a teoria da Terra plana, que muitas pessoas, né, acreditam que isso existe. Então, naquela época existia isso. Dizia-se que a Terra era plana, que não podia se viajar, e encontraria-se ali figuras mitológicas como dragões, serpentes, sereias, né? Sereias. Aí que vem o mito da sereia, né? A sereia que encanta o homem e levava eles para o fundo do mar. Enfim, após quando Colombo descobre que a Terra é sentido esférica, né? Você pode ir viajando, que você vai chegar de um ponto ao outro. Essas ideias da Terra plana acaba ficando um pouquinho de fora dos mitos. Bom, então os europeus, eles vão conquistar, né? Portugal e Espanha, a América Latina, do México à Terra do Fogo, a Argentina. Os ingleses vão chegar ali ao nordeste dos Estados Unidos, as 13 colônias. França com parte do Canadá. E assim vai, tá? Esse processo. Esse processo das grandes navegações vai deslocar o comércio para o Atlântico, vai possibilitar uma colonização dessa região da América, novo continente, o extermínio dos nativos, tá? É o que a gente pode chamar, o lema era a cruz, a fome e a espada. Então os europeus, quando eles chegam aqui, por exemplo, os
os portugueses encontram os nativos, os índios. No caso dos espanhóis, eles vão encontrar civilizações pré-colombianas, incas, maias e astecas, civilizações fantásticas, com organizações, com sociedades muito bem administradas, tá? Com toda uma hierarquia. Então, os europeus eles vão dizimar, tá? Eles vão usar recursos que aqui não tinha. Por exemplo, quando os europeus chegam aqui, aqui não tinha cavalo, não tinha arma de fogo, não tinha doenças. A peste negra vai ser trazida para cá, tá? Gripe não tinha tifo, não tinha sífilis, não tinha cólera, cárie. Então essas doenças, elas vão destruir tribos inteiras, tá? E fora a questão da arma de fogo que os europeus vão ter para poder conquistar o gentio, né? O gentio da terra, que é o indígena. Claro, esse processo não vai ser pacífico, tá? Tanto os indígenas vão resistir, mesmo assim eles vão acabar sendo segregados, vão acabar sendo dizimados em sua grande maioria. Tá? O que a gente tem que entender é que as grandes navegações é um processo em que vai se dar início o comércio sai do Mediterrâneo para o Atlântico e vai se começar a colonização da América, ou seja, os europeus vão começar a construir novas sociedades fora da Europa, levando a sua cultura, como a sua língua, sua religião e sua burocratização de Estado. Um abração, espero que você tenha entendido aí um pouquinho a explicação.